Ok, já estamos começando aí a gravação. Eu vou iniciar aqui a apresentação, então. Ok, pessoal, como eu falei, meu nome é José Pereira, sou professor de comunicação escrita e professor do Campus Machado e também coordenador de EAD, tá? A gente não vai falar agora especificamente aí de questões do funcionamento do ambiente, de acesso. Vamos nos concentrar aqui em relação à comunicação escrita. Então, nós estamos aí na segunda semana, né? Então, serão 4 semanas, cada uma dessas semanas com uma carga horária de 10 horas. Na primeira semana, o objetivo foi trabalhar o conceito de unidade comunicativa. É, é uma parte conceitual, tá? Eu não sei se a expectativa de muitas pessoas é observar questões de erros de língua portuguesa, problemas de concordância, de regência, mas eu digo o seguinte, o tempo é muito curto, né? Então não adianta eu passar para vocês uma quantidade enorme de conteúdos sem ter muito tempo para trabalhar esses detalhes, né? Ah, como se faz, se utiliza a crase, como é que utiliza a pontuação. Isso é específico aí de um curso, digamos, de língua portuguesa, né? Ou especificamente relacionado ao desempenho da língua portuguesa. Na comunicação escrita, a preocupação aqui, pensando aí dentro do curso de vendas, é conseguir aí passar para vocês uma noção de texto e como que esse texto funciona na relação com o cliente, né? E aí o conceito de unidade comunicativa tem a ver com isso. Então, na primeira semana, eu passei para vocês o material falando disso, né, que o texto possui um fechamento, uma unidade. Isso significa, em termos simples, que um texto possui início, meio e fim. Né? Então, quando nós produzimos uma comunicação para o cliente, seja respondendo uma questão num chat de site, seja utilizando WhatsApp ou Instagram, nós estamos produzindo textos, né? São situações, às vezes, muito variadas. Às vezes a gente está numa comunicação no WhatsApp e isso é muito dinâmico, né? É quase um diálogo ali, embora o WhatsApp ele seja muito limitado em muitas questões, né? Ele é muito bom para se trocar informações rápidas, para se estabelecer um diálogo muito simples. Agora, por exemplo, o WhatsApp, quando depende da gente desenvolver uma ideia, explicar alguma coisa, aí isso começam a surgir vários problemas, né? Aí sempre eu, quando utilizo o WhatsApp e vejo que não consigo passar o que eu estou querendo ali para a pessoa, eu volto à velha e tradicional comunicação via telefone. Eu ligo para a pessoa, porque isso é muito mais eficiente. É, Agora, quando nós estamos, por exemplo, enviando um e-mail, respondendo ao cliente num site, por exemplo, ou produzindo uma comunicação da empresa para uma outra empresa, um contato entre distribuidores, alguma coisa assim, o texto ele precisa ter um cuidado maior, né? Então, essa ideia de cuidado maior tem a ver com esse entendimento de que o texto é uma unidade, de que ele possui um fechamento, ele é um todo, não é? Ele não é um pedaço de uma conversação. Então, é muito diferente, eu costumo insistir muito com os meus alunos a respeito disso. Escrever é muito diferente de falar. Né? A escrita ela é mais palavrosa, não tem jeito. Ela exige um cuidado maior, exige expressar mais. Porque quando nós conversamos, na conversação, na fala, muitas vezes os sentidos eles ficam subentendidos no contexto. Então, muitas vezes eu não preciso declarar um determinado sujeito, eu não preciso declarar um determinado objeto, porque está implícito na conversação, na fala. Agora, quando eu vou lidar com o texto escrito, já não funciona assim. Então, eu não posso ser abreviado, por exemplo. Oi? Enter to Bluetooth.
Ok, vamos lá. Luciane, seu microfone está ligado, por favor. Eu pensei que ela quisesse falar alguma coisa. Então vamos lá. Então, por exemplo, o e-mail. Por mais simples que ele seja, e-mail é uma carta, né? Carta, correio eletrônico. Então ele possui uma estrutura mínima: saudação, texto e despedida, né? E isso funciona para qualquer situação no e-mail, por mais simples que ele seja. Então eu vou ali cumprimentar a pessoa, vou trazer a informação que eu quero construir no texto e faço a despedida no final, porque é uma carta, né? Uma dissertação, por exemplo, quando uma pessoa que faz uma redação no Enem vai fazer uma dissertação. Uma dissertação também possui essa estrutura fechada: introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? Se eu quero contar uma história, ela também tem um início, meio e fim. Só que não chama introdução, desenvolvimento, conclusão. Chama apresentação, complicação, clímax e desfecho. Né? Uma resposta em um chat, ela é muito semelhante a um e-mail, só que ela é mais curta ainda, né? Ela é bem mais abreviada, mas não quer dizer que eu não vá cumprimentar a pessoa, não vá responder e não vou abrir mão de fazer uma despedida. Então, o texto escrito é diferente de uma situação de conversação. Então, quando nós produzimos textos escritos, nós estamos produzindo uma unidade comunicativa, um todo. Tá? Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito, que é muito importante, é a gente entender que textos não são simplesmente troca de informação. Eu não estou apenas informando através do texto. Através do texto eu também passo quem eu sou. Né? Isso faz parte de uma teoria que se chama análise do discurso. Existe uma corrente francesa que estuda isso, uma corrente americana. É uma área, é uma ciência, a análise do discurso. E a ideia da análise do discurso vai mostrar isso. Olha, nós representamos, nós mostramos quem somos através do texto. Né? Então, se eu, por exemplo, estou lá respondendo para um cliente e se faço uma saudação, coloco a informação que ele quer e faço ali uma despedida, eu estou mostrando cortesia com esse cliente. Né? Vai dar um trabalho? Vai dar um trabalhinho, né? Porque eu vou ter que ter esses cuidados. Mas é esse cuidado que vai demonstrar para ele que ele, como cliente, está sendo valorizado. Né? Que ele está sendo ali respeitado, está sendo bem tratado, porque os textos passam a imagem de quem nós somos. Né? E pensando aí no ambiente empresarial de vendas, não só passa quem nós somos, como passa também a imagem da empresa. Né? Então as consequências são ainda maiores, porque isso vai representar também a empresa em relação a esse cliente. Então, o texto é uma unidade, ele possui um fechamento, é um todo que a gente tem que construir, e nesse todo nós construímos também a imagem de quem nós somos. Tá? O terceiro aspecto que é importante da gente perceber, que também desfaz uma ideia, não é uma ideia errônea, é uma ideia limitada de que texto é conteúdo. Tá? O texto não é apenas conteúdo, o texto também é forma. O que significa isso? Até na linguística existe o conceito de signo, né? Signo linguístico, palavra. A palavra possui uma forma, que é uma sequência de fonemas ou uma sequência de letras, e possui conteúdo também. O texto também funciona dessa maneira. Ele possui conteúdo e possui forma. A forma diz respeito a diversas escolhas que nós fazemos. Por exemplo, eu escolhi uma cor, escolhi uma fonte, escolhi um tamanho de letra, um determinado alinhamento, escolhi até a extensão das frases, né? O vocabulário que eu vou utilizar, se ele é um vocabulário simples, né? Se ele é um vocabulário complexo, porque isso sempre depende da situação de comunicação. Mas isso são escolhas formais, né? Professor, o Douglas Baldaia está com a mão levantada. Diga, Douglas. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite. Deixa eu te falar, eu estava olhando os contatos aqui, tem seu nome lá 3 vezes no contato. Tem Como um assim? José Pereira, tem 3 nomes seus lá no contato que está online. Correto, isso mesmo.
Um é da transmissão da tela, o outro é do meu celular, que eu estava transmitindo a imagem. Ah, entendi. É porque eu achei estranho. Não, correto, não preocupa não. Sempre que alguém faz uma transmissão, duplica o nome dela lá. Agora tem um outro José Pereira aí, porque a câmera que eu estou usando, que eu estava usando aqui, era do meu celular. Entendi. Professor, uma pergunta. A outra pessoa que levantou a mão foi eu. O senhor falou assim que o texto também é uma forma, certo? Então a gente tem que saber quais palavras usamos em certo tipo de texto? Também, isso é uma escolha formal. Eu estou falando que o que quando você vai produzir um texto, você não tem que se preocupar apenas com o conteúdo. Você tem que preocupar também com a forma do texto, a aparência, o visual dele. Isso também vai dizer de quem você é. Se você foi cuidadoso ali em relação à escolha da letra, o espaçamento, não é? A Ana Venturini, desculpa se não falei certo, também levantou a mão. Pois não, Ana. Posso afirmar que o conteúdo se manifesta por meio de uma forma? Sim, sim. Não há conteúdo que... Exatamente, perfeito, tá? Para que o conteúdo se manifeste, ele precisa de uma forma. Essa é a definição clássica de signo que a gente utiliza na linguística. Tá? As formas transportam conteúdos. Né? A gente vê isso também quando estuda elementos da comunicação. Né? Eu preciso de um canal, eu preciso de um suporte, um meio material para construir ali a minha comunicação. Isso, por exemplo, gente, tem a ver com isso. Restaurantes. Já observaram, existe uma teoria das cores em relação a restaurantes, não tem? Cores que abrem o apetite, né? Se vai escolher ali o amarelo, se vai escolher o vermelho. Isso é uma escolha da forma para produzir um determinado sentido, né? Ah, não, mas é um ambiente que quer transmitir tranquilidade. Então a gente vai usar, hospital, por exemplo, utiliza muito verde, não é? Verde e azul, porque acalma as pessoas. Né? É lógico que a gente está falando aqui de outras linguagens, que não é a linguagem escrita, mas tem a ver com isso. Né? As formas, em qualquer linguagem, elas vão transmitir esses conteúdos, esses sentidos. Então, a questão aqui é a gente perceber que não é apenas conteúdo. Então, a preocupação nossa de transmitir o conteúdo passa também pelo cuidado em relação à forma. Né? Então, às vezes, você fazer um determinado alinhamento, fazer um espaçamento entre a mensagem e o seu nome, tudo isso colabora para que fique mais fácil entender. Né? Na videoaula que eu coloquei, eu acho que foi nessa semana, eu coloquei um exemplo de um texto totalmente sem formatação. E depois ele formatado. Ali a ideia era justamente essa, mostrar, olha, comparem um texto sem uma formatação muito clara com ele depois de formatado. É muito mais fácil ler. Né? Essa formatação por exemplo, fazer um espaçamento entre parágrafos, usar um alinhamento justificado, tudo isso facilita a leitura. Né? Pensando em termos de vendas, né? Mercado, cliente, a clareza na comunicação ela é fundamental. Isso é até o próximo aspecto que a gente vai falar, que é a clareza. Né? Por quê? Esses recursos visuais organizados vão tornar a leitura mais rápida. Professor, a Ana Clara fez uma pergunta no chat. Eu acho que eu estava respondendo isso para Ana Clara. Entendeu, Ana Clara? Eu não sei se ela fez outra, Anderson, mas é exatamente isso que ela estava falando aí. Eu vi aqui no chat, no celular. Contribuir para a clareza do texto. Gente, em relação existe aquela máxima, né? Tempo é dinheiro. Eu acho meio esquisita essa expressão, mas eu entendo perfeitamente que tempo é um recurso que a gente tem.
né, que a gente vai utilizar na nossa vida de alguma forma. Então, se eu posso ser claro e objetivo com o meu cliente, para que ele possa compreender mais rapidamente a informação que eu quero passar para ele, ok, eu estou poupando o recurso dele, que é o tempo, né? Bom, então eu coloquei aí algumas qualidades textuais: clareza, concisão, harmonia, né? Eu vou falar eu queria, na verdade, ao invés de falar de cada uma delas, trazer as questões que eu coloquei no questionário avaliativo. Por quê? Eu andei vendo as respostas e fiquei bastante preocupado, porque eu não sei se eu formulei questões não muito claras, e aí eu acho que vale a pena a gente analisar essas questões, tá? Para desfazer aí algumas confusões que vocês podem ter percebido ali na hora. Então, por exemplo, a primeira, não sei se é necessariamente a primeira, se isso vai embaralhado lá para vocês. Mas tem uma questão que vem lá como uma frase, olha só. Tão logo se encontrou com Marcela, Paulo fez comentários acerca de seus excelentes resultados nas provas finais. Qual é a ambiguidade que existe aqui? Quando eu falo ambiguidade, quer dizer que existe um duplo ou uma confusão em relação ao sentido. Eu não consigo determinar com clareza, né? Então, seus aqui se refere a quem? A Paulo ou Marcela? A frase não me permite distinguir isso. Então, ela está mal escrita, né? E isso é uma confusão que eu vou produzir em relação ao meu leitor, ao meu interlocutor. Né? E esse tipo de confusão, gente, ela acontece no nosso dia a dia. E às vezes nós nem percebemos isso. Né? Como que seria uma forma de resolver? Então, vejamos essa aqui. Ó. A frase expressa que Paulo quis falar sobre os excelentes resultados que ele obteve. Não sei, seus é um pronome demonstrativo que pode tanto se referir a Marcela como a Paulo. Então, isso aqui não é uma possibilidade que resolva o problema da ambiguidade. A frase expressa que Paulo estava comentando sobre as notas excelentes que Marcela tirou, e para isso deveria ter dito no final, das suas excelentes notas nas provas finais. Resolve? Também não resolve. Porque suas aqui não significa que se refere a Marcela. Ah, não, porque Marcela é feminino, suas é feminino. Não, suas está no feminino por causa de notas. Né? Então, dá na mesma dizer seus excelentes resultados, porque seus está concordando com resultados. Ou suas excelentes notas. Vai continuar tão confuso ou ambíguo quanto o original. Né? A frase expressa que Paulo, então digamos que ele queira se referir aos dois. E aí, então, se ele utilizar deles, a ambiguidade se resolve. Paulo, tão logo se encontrou com Marcela, Paulo fez comentários acerca dos excelentes resultados deles nas provas finais. Deles, então, só pode se referir aos dois ao mesmo tempo. Né? Porque não é nem dele e nem dela, é deles. Então é um plural porque remete aos dois. Então aí, nesse caso, resolveria a ambiguidade. Solange fez uma pergunta? Não, né? Ok. Bom, a frase expressa que... Bom, então aqui resolveria a ambiguidade. E por último, a frase está correta e pode ser lida pelo menos de 3 formas diferentes. Não. Né? Não existe isso, a possibilidade de se ler de 3 formas diferentes. Não na comunicação denotativa. Isso aqui é possível na poesia, na literatura, na utilização de linguagem figurada, em que eu quero produzir um segundo sentido, uma polissemia, produzir vários sentidos. E tem obras de arte que fazem isso, tem poemas que fazem isso. Mas não é o caso aqui de uma frase cujo objetivo é denotativo, né? Ou seja, ela não quer produzir esse duplo sentido. Bom, a outra questão que eu coloquei é em relação a essa frase, né? Então, isso está lá na página, eu coloquei esse link, né, do Hernani Terra. Hernani Terra é um professor de língua portuguesa, né, bastante conhecido, bastante renomado, tá?
Então, vale a pena lá ler a página dele. Ele coloca lá, é fácil comprar arma roubada no Brasil. Então vejam que essa construção ela é ambígua. Porque eu posso tanto entender, é fácil comprar arma roubada no Brasil ou comprar arma roubada no Brasil. Né? Aqui, comprar a arma roubada não significa que ela foi roubada no Brasil. E aqui já significa que ela é roubada no Brasil. Então existe um duplo sentido nessa maneira de construir a frase. Ela está ambígua. Né? Eu não consigo decidir. Ela quis dizer isso, quis dizer A ou quis dizer B. Quando eu estou numa situação assim, é o que se chama de ambiguidade. Então, como é que a gente resolve isso? Deslocando o adjunto adverbial. Aliás, o adjunto adverbial ele tem essa vantagem, né? A gente pode colocá-lo em várias posições aí no interior da frase. Isso ajuda a resolver esses problemas. Então, por exemplo, é fácil comprar no Brasil arma roubada. Resolveu. Porque ao deslocar aqui no Brasil para o meio aqui da oração, esse roubada no Brasil não quer dizer isso mais, né? Está falando que é comprar arma roubada. Se ela foi roubada no Brasil ou em outro país, já não sabemos. Estamos falando aqui de comprar no Brasil. Aqui, ó, como o adjunto adverbial ficou colado nesse adjetivo, né, de arma, então continua o problema. Comprar arma roubada no Brasil é fácil. Então não resolve o problema, né, continua ambígua. E aqui deslocou para o início, resolveu a ambiguidade, deslocou aqui para um pouco aí mais para o início da oração, também resolveu a ambiguidade. Bom, são exemplos de redundância ou pleonasmo. Então, quando a gente usa o que é a redundância, né? Essa repetição da informação. Pleonasmo é uma figura de linguagem que significa redundância. O pleonasmo ele pode ser vicioso, ele pode ser utilizado de maneira estilística também, tá, gente? Então, tem autores que utilizam do pleonasmo como recurso linguístico. Agora, muitas vezes nós usamos o pleonasmo de maneira viciosa, que se diz. Então, por exemplo, entrou para dentro. É bastante nítido, né, que aqui é um erro grosseiro, digamos assim. Grosseiro significa, gente, o seguinte, muita gente vai falar assim, né? Às vezes a gente fala assim, né? Não vou falar, nossa, não cometo esse tipo de pleonasmo de jeito nenhum. Não. De vez em quando a gente fala, né? Às vezes a gente acha até graça disso, né? Faz piada com esse tipo de pleonasmo. Mas é redundante, né? Se entrou, só pode ser para dentro, ok? Agora, aqui já é mais sutil, uma multidão de pessoas. Porque multidão já é coletivo de pessoas. Então aqui já não é necessário repetir de pessoas. Né? Uma multidão se reuniu para assistir a partida. Bastaria. Opa, desculpa. Aqui não tem pleonasmo. Né? Então essa é uma opção que não apresenta pleonasmo. Agora, essa aqui também. Essa aqui é sutil. Uma surpresa inesperada. Não sei se é tão sutil assim, né? Mas a surpresa só pode ser inesperada. Então, quando se fala aqui de pleonasmo vicioso ou redundância, então, Solange, tem que conectar no e-mail para conseguir entrar. Avisa, por favor. O e-mail, qual o e-mail? O e-mail que ele informou na matrícula ou no próprio ambiente virtual, tá? Professor José, então, só tinha uma dúvida minha. A Sim. letra B, então, vem a ser uma redundância. Sim. Porque multidão não é de pessoas? Sim. O Felipe, o Felipe colocou no chat, aí tira uma dúvida. O e-mail que está no ambiente virtual é o seu e-mail institucional? Todo mundo aqui acessou com e-mail institucional? Acho que não. Eu não. Então, gente, é porque assim, nós tivemos problema, né? Lembram-se do problema que aconteceu na última live, né? Então, eu acessei com e-mail institucional.
que faz lá no Swap. Sim, com um e-mail institucional não tem problema, porque você está dentro aí do mesmo domínio do Instituto e eu não preciso autorizar. Mas se você não estivesse com e-mail institucional, deveria estar com Hotmail, não aceitou? Professor, Oi. Entendi. tá me Você acha ouvindo? que o Hotmail não permite entrar mesmo se você esteja conectado nele? Então, José, eu estou com vários alunos na mesma situação aqui, tentando entrar com o Hotmail e não conseguem. Somente eu. O Google Meet quase não funciona com o Hotmail. Isso que eu ia falar, o Google Meet ele não aceita pessoas entrarem pelo Hotmail. Ele somente aceita pessoas que se a pessoa tiver pelo Gmail. Porque ele é um aplicativo da Gmail, por isso que ele não aceita outra plataforma. Mesmo que eu tenha enviado o convite, porque eu enviei o convite para todo mundo. Isso, mesmo se tiver enviado. Mesmo se você tiver enviado, professor. Ele não aceita, ele barra. Então. Entendi. Gente, é complicado, né? Tipo, eu acho que Aí, tá vendo? A Elaine entrou pelo Hotmail. Mas eu te autorizei, Elaine? Aí, tá vendo? Utilizei o mesmo e-mail, que é o Yahoo. Então, será que é só o Hotmail que não consegue? Ah, não, mas a Débora Eugênio entrou pelo Hotmail. Pode ser que tenha que aceitar o convite que foi por e-mail. Pode ser isso. Eu não tenho... Gente, Qualquer coisa, a aula vai ficar gravada. Quem não conseguir entrar, infelizmente, vai ter que ver depois. Vai estar tá aberto ainda o questionário, tá? Eu não estou trabalhando aqui todas as questões, são as questões que geraram aí muita dúvida e que as pessoas erraram muito, tá? Então eu achei por bem aí a gente discutir e tirar essas dúvidas. Bom, gerundismo. Gente, gerundismo é também um vício de linguagem moderno. Ele é muito comum no telemarketing. Vou estar entrando em contato, vou estar enviando tal coisa. A correção dos exercícios... Tiago, aliás, obrigado aí pela revisão que você fez da questão que estava errada, tá? São duas questões. Uma questão que é corrigida pelo tutor. Aí a gente tem que guardar um pouquinho e ele fazer essa correção. As outras são automáticas. Os fóruns também são corrigidos pelos tutores. Gente, essa primeira etapa, nós temos inclusive alunos que estão entrando com o curso em andamento, que é o edital 55, tá? Então, essa primeira etapa, ela vai estar aberta até o dia 17 de julho. Depois disso, eu tenho que ver com a coordenação do curso, mas eu acho que o prazo é quinzenal. Bom, o gerundismo também é um vício, que é o uso excessivo do gerúndio. Então, por exemplo, vou estar pesquisando o seu caso. Isso, na verdade, é o contrário da concisão, né? Quando eu falo concisão, é economia. Então, vou estar pesquisando, eu vou pesquisar. Vou estar estudando, eu vou estudar. Né? Vai estar reservando, vai reservar. Existe uma hipótese para explicar isso aqui, que as pessoas, quando usam essa expressão vou estar pesquisando, é como se ela não estivesse se comprometendo com a ação. Então, por exemplo, vou pesquisar parece que envolve um compromisso maior do que dizer vou estar pesquisando. Então, isso é muito usado no telemarketing, né? Porque o telemarketing, todos nós temos essa experiência aí de ligar para um determinado serviço e a coisa ficar demorando, não se resolver. Então, é muito... parece que passa essa imagem de que não tem ali um compromisso com a ação futura. Né? Então, por isso que se evita aí o gerúndio, esse gerúndio desnecessário. Agora, quando vem esse caso, a secretária respondeu que ele estava entrando em contato com o escritório naquele momento, a ação
que ocorria no passado era ao mesmo tempo. Então, aqui, o estava entrando dá essa ideia de que uma ação que estava acontecendo ao mesmo tempo. Então, aqui não é um caso de gerúndio excessivo. Tá? Mas vale a pena aí vocês evitarem esse tipo de construção. Tá? Que ela é uma forma viciosa aí do gerúndio. Mesmo que vocês vejam muito por aí, tá? No fato, gente, de a gente encontrar muitas vezes uma expressão não significa que ela seja boa. Por exemplo, venho por meio desta informar. Venho por meio desta solicitar. Isso aí já caiu em desuso, digamos, há muito tempo. Já é uma forma que não se aconselha. Professor José, o Valério Filhos levantou a mão. Pois não? Ok? Podemos... Deixa eu ver como é que Eu tá. acho que ele vai falar do microfone aí que tá ligado. Tá. Por causa que tem o microfone de uma amiga, de uma moça aí que tá ligado e tá dando interferência na sua fala. Assim, eu percebi. Mas eu vi aquela pergunta que ele fez aí. Deixa eu ver se eu consigo voltar nela aqui. É uma pergunta interessante. Se o senhor quiser, eu leio. Não acontece, eu localizei aqui. Então, estaria correto escrever: pesquisarei seu caso para informar os sócios? Perfeito, está corretíssimo. Né? É diferente de estarei pesquisando, tá vendo? O pesquisarei, sabe o que acontece? A forma aí do futuro, ela é muito, essa forma, pesquisarei, é muito pouco empregada, né? Parece uma coisa muito formal. A maneira mais informal seria dizer, vou pesquisar. Exatamente. Então depende muito, Felipe, o Faleiros, né? Depende muito da relação que você tem com o seu interlocutor, né? Se é uma pessoa que vai exigir essa formalidade. Então você tem que ter essa sacada, né? De se é uma pessoa próxima, que dá para ser mais informal, se é uma pessoa que exige uma formalidade maior. Mas vou pesquisar ou pesquisarei, né? Teria aí a mesma função. Estarei pesquisando, aí já não ficaria estranho, né? Vou estar pesquisando, na verdade, aí, com o gerúndio excessivo, né? Aí não ficaria legal. Por exemplo, é o caso que eu estava falando aqui de que é muito comum as pessoas escreverem venho por meio desta. Gente, não é óbvio que é por meio desta mesmo? Então pensa bem, o que isso significa para o leitor ou na comunicação venho por meio desta? É uma obviedade, é um pleonasmo, né? Então bastaria dizer solicito, gostaria de solicitar, que é mais cortês, né? Ok. Aqui é uma questão de vocabulário. Então há aqui quatro opções em que uma delas existe uma única opção que está bem empregada, né? Então, por exemplo, frequentava um ciclo de pessoas. A gente não fala um ciclo, a gente fala um círculo de pessoas, né? Aqui, já no limiar do século XX, no limiar significa no início. Uma outra expressão que as pessoas costumam falar muito frequentemente, que também, se a gente for exigente em relação ao sentido, não funciona, quanto mais claro e objetivo, com certeza, Raquel. Por exemplo, dizer que estamos... Nossa, agora deixa eu voltar aqui. Em pleno século XXI. Nós não estamos em pleno século XXI. Pleno significa o quê? Cheio, não é? Nós estamos mais para o início do século XXI, né? 2021, tá lá, já passou alguma coisa, mas pleno século XXI seria lá em 2070 e tantos, né? Eu destaquei depois, Aline, tá?
Eu corrigi lá isso, depois eu corrigi inclusive o que o Thiago Lino tinha apontado, que realmente estava errado. Então, sabe-se que nasceu em Berlim e que em 41 emigrou, porque quem sai de um país para o outro está emigrando, né? Se ele estivesse lá nos Estados Unidos, quem chegou lá nos Estados Unidos, ele imigrou, né? Mas pensando que ele saiu de lá para os Estados Unidos, ele emigrou. E aqui, ó, em prol, gente, é a favor de. Então, a gente não se manifesta em prol de problemas, né? Seria bem esquisito, né? Eu torcer pelos problemas. Aqui, manifestar contra antigos problemas e não a favor ou em prol. Solicita ao setor licitações ao setor. Aí, no caso de Omar, algumas correções, tá? Solicito ao, porque quem solicita a alguém, ao setor de licitações, que encaminhe as planilhas de compras. Só faltou o D aí, tá? Bom, aqui é uma questão em torno desse texto e qual seria o título mais adequado para ele, né? Então, na verdade, aqui os títulos são muito próximos, mas apresentam erros de português, erros linguísticos. Olha só, estimam-se que sejam próximo de 1 bilhão o total de estrelas. O sujeito é esse aqui, ó, o total de estrelas. E observem que, aquilo que eu falei da ordem direta da oração. Quando a gente escreve na ordem direta da oração, é muito mais simples, nós evitamos erros. Então, se eu tivesse escrito aqui, ó, o total de estrelas do mais completo mapa estima-se que seja próximo de 1 bilhão o total de estrelas, né? Seria assim, estima-se que o total de estrelas do mais completo mapa da Via Láctea seja próximo de 1 bilhão. Aqui, as estrelas que constam. Aqui o erro está bem grosseiro. Por quê? Exatamente, porque a ordem está direta. Então, se a gente tem um sujeito logo antes do verbo, o erro fica muito nítido. Não é sujeito composto. Por quê? Olha só. Esse termo aqui, isso aqui, ó, o total de estrelas. Vamos pegar só esse termo aqui, o total de estrelas. Qual é o núcleo desse termo? Qual é a principal palavra do ponto de vista, não do sentido, mas da forma? De estrelas está ligado ao total. O está ligado ao total. Então, a concordância se faz com o total e não com estrelas. Existem algumas situações que a gente faz a chamada concordância partitiva ou uma concordância que se faz a concordância com o plural, mas são situações muito específicas. A maior parte das pessoas, metade das pessoas, aí eu poderia dizer, a maior parte das pessoas faz, ou a maior parte das pessoas fazem. A gramática aceita esse tipo de concordância, o que se chama de coletivo partitivo. Não é o caso aqui, tá? Isso aqui não é um coletivo partitivo. É apenas uma expressão. E aí o núcleo é total. Então não é sujeito composto. Chega a 1 bilhão as estrelas. As estrelas chegam a 1 bilhão. Né? Então, se o sujeito estivesse aqui na ordem direta, as estrelas do mapa mais completo da Via Láctea chegam a 1 bilhão. Ok. Essa é uma revisão aí do exercício. Agora eu queria fazer com vocês uma reflexão a respeito da utilização da comunicação com o cliente. Quais os efeitos de se dizer não para um cliente? Né? Eu estou pensando aí muito quando em sites, em chats, hoje a gente utiliza muito, né? Em WhatsApp, em Instagram. O que acontece quando a gente diz não para o cliente? O que é possível fazer de diferente? Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente discutir.
Eu acho que eu pulei muito rápido, tá? Mas vamos passar agora. Professor, sim, na minha opinião, quais os efeitos de dizer não ao cliente? Na minha opinião, seria assim: procurar entender o que o cliente quer, né? Porque eu acho assim, a palavra não é uma palavra muito forte, né? Que ao mesmo tempo que você pode estar agradando o cliente, você não, o cliente pode estar insatisfeito. Sim, sim. E assim, no meu ponto de vista, hoje em dia, um exemplo, uma loja. A pessoa, por exemplo, vou usar o senhor. O senhor chega numa loja, tipo Casas Bahia, Americanas, e fala assim, eu quero levar tal TV, por exemplo, uma TV, só que eu não quero, não vou levar à vista. Uhum. Eu quero levar a TV parcelada assim, 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 assim. Se o vendedor está falando não ao senhor, creio eu que o senhor vai ficar um pouco meio assim, meio magoado, né? Porque o Chateado, senhor né? quer, isso, porque o senhor quer comprar naquela loja. Sim. Só que como o cliente falou não pro senhor, ao mesmo tempo ele pode voltar atrás, que o vendedor falou não, ao mesmo tempo ele pode voltar atrás e fechar o negócio com o senhor. Esse é meu ponto de vista. Tá. Hum, eu acho que, tipo assim, ao invés de dizer não, a gente deve tentar explicar e entrar em tipo, não com um acordo, mas tentar fazer o cliente entender, não é tipo, um não, mas entrar na concordância de, vamos dizer assim, se é parcela ou valor, até que chegue numa parte que seja bom para ambos, se o vendedor puder fazer isso, entendeu? Uhum. O que eu falei, eu estava falando, chamando de faleiros, porque é o nome que está aparecendo, tá? Ele colocou aí, ó, não, falar não é uma ação, palavra que afirma a negação, é muito direto. Isso, tá vendo, Josiane? Demonstra falta de interesse em resolver. Gente, é lógico, a gente tem que perceber que as palavras são muito poderosas, tá? Eu não vou fazer aqui, não é uma questão de dizer que a palavra cria a realidade, não é isso. Mas as palavras têm um efeito muito grande sobre as pessoas. Por quê? Porque a gente vive pensando palavras e utilizando palavras para dar conta da realidade à nossa volta, né? Então, por exemplo, se eu estou num processo de venda ali e digo um não, isso vai. Pode ser que, né, seja uma relação sincera, eu esteja realmente passando a informação correta. Mas isso não quer dizer que eu não possa oferecer uma alternativa para ele. Porque na medida que eu digo não, eu posso criar essa indisposição, né? E eu perco também uma oportunidade de mostrar para ele os produtos que a loja, por exemplo, possui. Então, causa essa rejeição. Porque, por exemplo, a gente tem que entender o cliente não apenas como aquele que vai comprar lá da gente alguma coisa. O cliente, ele também é um difusor dos produtos que a gente tem. Então, se eu simplesmente digo não e não mostro para ele alternativas ou o que a loja tem para poder produzir aquele resultado que ele quer, ele não vai conhecer os produtos. E imagina você, uma pessoa que compra um determinado produto numa loja, uma loja, principalmente lojas especializadas, né? Ele pertence àquele meio e ele convive com outras pessoas que compram produtos semelhantes. Então, se eu não ofereço para ele, ele não vai conseguir indicar para uma outra pessoa o produto que ele viu na minha loja, porque ele não viu, na verdade, né? Porque ele simplesmente recebeu um não. Então, para que ele vai falar não? Eu fui lá, não tenho o que eu quero. Será que ele vai querer voltar lá para procurar um outro produto? Né? Então esse não, ele é muito perigoso quando a gente utiliza aí de uma maneira direta e sem pensar no efeito que ele vai produzir. O Douglas Baldai levantou a mão, professor. Pois não, Douglas? Está com áudio?
Isso, eu acho que o pessoal tá respondendo aí da maneira correta, né? Você pode dizer o não, mas desde que demonstre ali interesse em relação ao cliente, cuidado em relação a ele para mostrar alternativas. Isso tanto na relação direta, quando está lá no balcão, por exemplo, mas principalmente a gente vê isso acontecendo em sites de compras, em comunicação aí via mídia, né? As mídias digitais. Rayane trabalhava em uma loja de roupas, eu mostrava e ficava a critério do cliente. Geralmente eu conseguia a venda, justamente, né? Porque você pode ter, pode ser que você não tenha exatamente aquilo que ele quer, mas se você mostra algum outro produto, você pode despertar o desejo dele por esse produto, né? E além do que, ele também pode ser um difusor lá na frente. Ele pode chegar e falar: olha, eu fui lá comprar uma determinada máquina, não tinha, mas eu sei que de repente você quer comprar e lá tem essa marca aí que você pode querer, né? Algumas pessoas são mais exigentes. Ah, não, eu só vou comprar a marca Makita e não encontrei na loja. Mas eu sei que lá tem a Bosch, tem outras marcas, e aí o meu colega ele falou: ó, não quero, posso comprar outra marca, não quero comprar Makita porque é muito caro. Então aí ele vai lá e faz a recomendação, né? Além do que, lógico, ele pode na hora despertar o interesse por outro produto. Gente, isso denota o cuidado do vendedor com o cliente, né? Vender dá trabalho, esse é o trabalho. Não é simplesmente achar que o cliente vai chegar e vai ter ele não vai escolher ou não vai ter poder de decisão. Ele que vai escolher, ele pode, só que ele só pode escolher diante das oportunidades, das possibilidades que a gente passar para ele. Aí vem outra questão, né, Elaine? Professor, eu acredito que não está dentro das possibilidades da empresa ou da capacidade da realização do serviço. Bom, é melhor ser sincero. Outro dia fiz pedido de uma placa, quando eu fui buscar eu estava com pressa e não verifiquei bem. Foi para o lixo, porém o trabalho da pessoa é bom. Eu preferi que ele tivesse dito o que não poderia fazer. Não volto mais, perdeu o cliente. Sim, então aí a gente está no outro lado da questão, né? Quando que a gente realmente precisa dizer não? Né? Porque não adianta a gente querer enganar o cliente com uma outra possibilidade que não vá atender a expectativa dele, né? Eu concordo, né? Deve ser honesto, mas ele podia ter mostrado as opções para você, justamente. Não, gente, é a necessidade da comunicação. Por isso que eu tenho muita preocupação em relação às ferramentas digitais, porque elas limitam muito a comunicação. Então, por exemplo, WhatsApp ou Instagram, eles não são ferramentas para se lidar com detalhes, com negociações mais complexas, né? Ok, exatamente isso. Criar situações para o sim. Verdade, Luciana, profissionais de todas as áreas são vendedores, correto? Né? Para atender a outros clientes, exatamente, né? Não consegue substituir a boa conversação, né? Não faz mágica nesse sentido. E produz muito ruído. Então, às vezes, é melhor gastar um tempo maior, né? Se dedicar ao cliente para ele entender o que ele quer, do que simplesmente achar que ali uma rede vai resolver tudo para você. Gabriela Honório Pessoa levantou a mão. Pois não. Deixa eu voltar aqui para a Eu tela. trabalho numa loja de roupa e às vezes a pessoa pega e vai na loja, pede um produto X. E às vezes eu não tenho, eu mostro produtos semelhantes e às vezes a pessoa sai da loja com um produto totalmente diferente do que ela queria.
Sim, mas roupa é uma mercadoria que lida muito com desejo, né? Então existe uma facilidade maior, pelo menos eu penso assim, Gabriela. É diferente de você comprar um parafuso, em que você só vai servir aquele tamanho, daquele, né, o passo X. A roupa não, você pode despertar o desejo do cliente por outras, quando mostra outras peças, né? Isso é verdade. O que é uma vantagem. Mas é uma vantagem, mas ao mesmo tempo exige um esforço maior. Sim, precisa de um jogo de cintura, né? Às vezes a pessoa quer aquela coisa e você não tem, aí você tem que fazer com que ela goste de outra. Sim. Eu vendo carro, já não é tão fácil assim. Exatamente, com sonho, né? Então é muito difícil, ainda mais com um objeto em que a pessoa vai investir um valor muito alto, ela não está muito disposta a fazer trocas ou substituições, né? Mas hoje a gente percebe uma coisa interessante, que é, informação é importante, né? Passar a informação para o cliente é muito decisivo. Ele passar a conhecer ali, né, o produto, os detalhes a respeito do carro, né? Isso ajuda ele a decidir. Atender online é muito mais trabalhoso do que pessoalmente. A pessoa vem com algo em mente, geralmente manda foto do modelo. Sim, sim. Atender online é muito mais trabalhoso, eu concordo. Mas o que eu vejo no atendimento online, a grande dificuldade passa pela comunicação, não é? Porque vai exigir ali uma comunicação, às vezes, escrita, e que nem sempre vai ficar clara, ou se for ali pelo áudio, já ajuda um pouco, né? Mas mesmo assim, é muito diferente da relação presencial. É interessante, Robson. O que não é muito, não sei, a rivalidade ela acaba existindo também, né? Mas se houver essa possibilidade, show de bola, né? Se você tem bons concorrentes aí que sejam. E que se você faça a mesma coisa também, né? Em que ele, quando ele precisar de um produto, se você estiver disponível, você possa fazer a mesma coisa. Professor, uma última pergunta, porque faltam 2 minutos, né? É o seguinte, Foi. igual no caso do nosso amigo aí. Ele tem concorrente na mesma área que ele. Acaba sendo bom para ele, né? Porque se numa loja o cliente leva não, o cliente pode procurar a loja dele, né? Então, tá vendo? Não é favorável, né, dizer esse não, porque ele vai buscar outro lugar. E se ele tem lá um sim no outro lugar, né, ele acaba falando, não, então eu vou direto nessa, na próxima vez eu não passo naquela que me disse não, né? Geralmente, eu observo isso no comércio, né? Quando a pessoa chega e pergunta, olha, você poderia me indicar uma outra loja que tem um produto? Quando a pessoa não responde, tem algum problema ali naquela loja, né? Provavelmente é um gerente que acha que não pode fazer isso, porque não é a melhor forma, né? Acho que assim, o princípio da venda é o esforço que a gente faz em relação ao cliente, de satisfazer o cliente. Ok, pessoal, vocês têm aula agora com o professor João, tá? Então, eu vou encerrar. Obrigado pela presença aí de vocês. Eu vou colocar a aula lá no ambiente, tá? Desculpa aí se eu não consegui comentar as falas aí de todo mundo. Professor, o último comentário do Douglas Baldai que eu achei bem interessante. Qual que é? Professor, eu acredito que bom vendedor, ele pode até dizer o não, mas o não, para muitas pessoas, já é uma falta de interesse com o cliente. E muitos clientes já ficam chateados e constrangidos
Por isso, o bom vendedor sempre tem que procurar dizer sim, entrando Isso. em um acordo e sendo sincero. Um não é uma palavra muito forte. Correto. Eu acho que assim, você pode até dizer o não, mas diga algo depois que seja positivo, né? Para ele não sair com essa impressão negativa. As palavras, como eu falei, têm muito poder. E então, mesmo que tenha que dizer não, traga depois uma palavra positiva. Pessoal, obrigado, boa noite. E até a próxima, tá? A gente tem mais uma aula Boa noite, professor. online para Até encontrar com mais. vocês. Professor, obrigado. Então, obrigado aí pela ajuda, viu? Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. José. Obrigada, Anderson. De nada. Valeu, Anderson. Obrigado. Obrigado, professor. Boa Obrigado a você. noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Daqui a pouco temos outra aula.